Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Pode sentar aí. Aleluia. Amém. A gente não tem muita programação, né? Tem as coisas que os irmãos fazem aí, que é coisa muito jóia. Eu ia tomar um cafezinho naquele negócio de plástico, mas daí tu disse aquele dia que fica feio, aí eu fui buscar a xícara. Aleluia. Eu queria que você abrisse antes, irmãos, assim, antes de qualquer coisa que nós vamos fazer. Josué 1:9. Hoje é um dia no calendário dos homens que nós lembramos a importância da paternidade, né? Nós lembramos a importância de ser pai, num tempo onde essa figura tem perdido o seu valor, tem perdido a sua referência. Louvado seja Deus, porque nós temos um pai que não falha, não nos decepciona, não esmorece. E Ele é o Pai, o Senhor Deus, o Pai eterno, aquele que nos salvou. E quando eu cheguei aqui, eu digo para vocês assim, hoje tem dias que a gente está como guerreiro aqui, né? Com algumas ataduras, uma faixa atada em alguma coisa sangrando. E hoje foi um dia mais ou menos desses, que por mais que tenha sido uma bênção o dia, hoje foi muito bom. Passamos o dia em casa bem legal e fiz uma carninha para minha família, né? Bem ajeitada. A pastora comprou a carne essa semana, disse assim: final de semana você faz um churrasco. Eu faço. Os irmãos sabem que é aquela churrasqueira de enfeite lá em casa, né? E aí, mas de vez em quando eu faço. E aí eu fiz um churrasco, foi bom, e tivemos lá um momento muito bom. E se quiser continuar, pode continuar. Boicotou o som do irmão. Eu estava criando o clima aqui assim, para aquilo que eu ia falar. E... tranquilo, é a guitarra que está bem na arranca do cabo. Tá bom, você vai sem ele mesmo. E aí, mas assim, foi uma coisa interessante. E eu, quando a gente chegou aqui, eu vim cedo, os irmãos passaram, o Gui passou lá em casa, eu estava escrevendo algumas coisas para o culto. Não sei nem se ele me viu, mas eu estava lá na mesa, sentadinho. Ele pediu a chave do culto, do salão, para vir aqui. E aí, eu lá escrevendo e vindo, Deus, eu vou. Tem dias que a gente vai assim, porque a gente acredita, a gente tem esperança e tem. Mas você vem quase que no automático. Não diria que eu venho no automático para você não ficar procurando o dia que a gente está ou não está no automático. Não é isso. Há um prazer em estar aqui, há uma alegria em estar aqui. Isso é a nossa vida. A minha vida é isso aqui, é estar envolvido com aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Há uma alegria no meu espírito, assim, a gente passa contando os dias todos para ter esse momento, tem um ambiente com Deus, e depois para poder ter tem aquele ambiente que a gente gera na presença de Deus, é oração, é leitura, é meditação, mas a gente fica no anseio de poder estar com alguém, porque de que adianta você só estar se você não tiver como compartilhar, repartir algo com alguém. Então nós ficamos na expectativa da oração da manhã. Essa semana a oração é de fé, né? Porque os irmãos, a gente percebe que na vez passada foi muito legal. E por que eu digo de fé? Porque eu sei que para orar nós já temos um caminhão de desculpa para não ir orar, né? Seja o horário, seja a preguiça, seja um monte de coisa que a gente sabe que cada um tem a sua desculpa e suas justificativas, né? E aí nós começamos esse ano, nós fomos lá para a casa do Tatal e da Carol, e essa semana é lá de novo. Então lá é uma porção maior de esforço, porque as pessoas, mas é longe, não, é 7 quilômetros, não é longe. Hoje eu vi os irmãos postando lá que andam 40 quilômetros de bicicleta para ir orar por 7 quilômetros. Eu queria ver se tem essa disposição, 40 quilômetros, tantos, né? Passar a máquina, né? Dá até para ir de bicicleta. Eu vou botar lá que o irmão não veio da bicicleta, tá menos ruim, então... aí são só 3 vezes por semana. Então a gente fica nessa expectativa. Por quê? Porque o convívio, eu não sei se você consegue ver isso, mas para mim, desde que eu me converti, o convívio da igreja, ele é quase a base sustentadora da minha caminhada com Cristo. É óbvio que eu ando com Jesus por causa dele, ninguém poderia falar algo diferente disso. Ele é suficiente para mim. O Espírito Santo é único, não precisa de mais nada. Mas parece que a nossa força de caminhada, ela é renovada no momento que nós temos um ambiente de comunhão, esse momento em que nós estamos juntos, esse momento em que nós estamos nos fortalecendo, o momento que nós cantamos juntos. E aqui nós estava aqui o Lô ministrando, e estava indo, e aí estava ali eu pensando, e eu sento ali, né, parece até
Aqueles sofás, eu só sento ali, irmão, não é nosso aquele sofá, todo mundo pode sentar, mas ninguém senta, todo mundo fica com vergonha, eu chego e sento. E aí todo mundo senta lá, dá até para dar uma cochilada naquele sofazinho lá. E aí eu fico ali, eu fico observando, os irmãos vão chegando, a gente vai adorando, mas hoje ele estava assim, eu disse, Deus, muito obrigado por esse dia. Foram dias de muitas lembranças, dias de... Hoje o dia não começou assim, daquele jeito, entenda, não perca aquilo que o Espírito Santo quer falar no seu coração com aquilo que eu vou falar agora. Mas o dia não começou muito legal. A primeira ligação da manhã, quando você muito cedo de manhã no domingo, você sabe que tem algum problema. E aí a gente recebeu uma ligação para uma notícia que uma pessoa próxima da gente partiu para a glória. E aí você já começa de manhã, primeira ligação. Segunda ligação é para falar do mesmo assunto, de que alguém que tinha partido e aí precisava de uma assistência naquele sentido. Então, as duas primeiras ligações da manhã, uma acho que foi 7 horas, a primeira ligação, 7 e pouquinho, 6 e pouco, foi o André que me ligou, 6 e pouco. E aí ele me passou uma notícia triste, que aquela pessoa que nós pedimos oração essa semana, o pai da Lia, né, o sogro do César, partiu para a glória essa manhã, e ele comunicando, e aí tu já fica naquele, você já não dorme direito, né, você louco para cochilar no domingo, aí daqui um pouco, dá umas 7 e pouquinho, o telefone de novo, era o nosso irmão Marcos Siqueira, né, que está lá na Barra, que o pai dele partiu para a glória ontem, e pedindo se a gente conseguiria alguém para fazer um culto, um momento de oração lá, e aí 7 horas da manhã, como é que você acha alguém? Enfim, mas aí aquele dia começou, e aí é muitas lembranças, né? A gente não é muito de comentar sobre isso, mas aproveita enquanto você tem pai vivo. Para quem já perdeu o pai sabe o quanto ele faz falta, né? Que muitos irmãos já não têm mais o seu pai vivo. E por mais difícil que tenha sido sua relação, por mais complexo que tenha sido a sua relação com o seu pai, pai é pai, ele faz uma falta, a gente só descobre quando ele não está mais perto. E aí, então começou, e aí veio todo aquele peso nessa manhã, porque eram pais que tinham partido para a glória. O pai do fulano, é o pai do ciclano, é o pai do irmão, o pai da irmã. Ontem, semana passada, no domingo, eu falei a respeito das lutas que nós estamos pedindo oração. Não sei se algum dos irmãos orou por nós essa semana, mas essa semana ora de novo, irmão, né? Segunda-feira, primeira ligação da manhã, nós estávamos lá no Luan, primeiro toque da manhã. Alguém da administração da cidade nos pede para estar numa reunião cedo. Aí a gente vai. Uma situação de um irmão na cidade que estava passando por uma crise muito terrível, que uma parente próxima tinha falecido e ele não queria aceitar, e enfim, gerou toda uma circunstância muito delicada. O Senhor colocou a sua mão, a gente orou e serviu conforme Deus tinha instruído, e as coisas aconteceram do jeito que Deus queria. Mas partiu essa irmã, e aí logo agora no meio da semana, o pai desse irmão também interna numa situação complicada. Ontem ele parte para a glória também, um pastor, se você ouviu, um pastor que faleceu ontem, né, esse. E aí assim, num ambiente de um dia desse, que humanamente falando, nós temos uma data de comemoração, de lembrança da figura do pai, figura tão distorcida hoje, que você vai receber uma lembrança, não é do homem sem ser homem, pode ficar tranquilo, você pode usar, eu não sei o que é, que foi os irmãos que prepararam, mas é tudo natural, sem natura aqui, né? Então, você fica tranquilo, que você não vai, porque a gente vê aqueles videozinhos correndo na internet, eu quero deixar você menos tenso, sabe? Que aí você passa aquele perfume e já começa a requebrar, não precisa, não tem problema, você pode ficar tranquilo que ninguém, nós vamos orar na saída. Você pega um jeito a tal a porta, todo mundo que sair daqui, se usar um negócio desse, não vai serpentear, né? Não vai dançar que nem uma serpente toda, né? Então, em nome de Jesus. Mas enfim, eu só queria descontrair você, porque o assunto de partida para a glória ninguém gosta de falar. Todo mundo sabe que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, mas nós não gostamos desse assunto. E hoje de manhã até comentei com a pastora, esses dias, esses meses todos que nós estamos vivendo isso, nós estamos vivendo o conselho de Deus que deu através do livro de Eclesiastes. É melhor que o homem viva numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Há um conselho da parte de Deus para que o homem se envolva mais em se relacionar num ambiente de casa de luto do que em casa de festas. Festas é bom, nós estamos aqui numa festa,
nós estamos celebrando o nome de Jesus, a presença de Jesus, o sacrifício de Jesus. Hoje nós vamos ceiar a sua ressurreição. Isso é importantíssimo, é maravilhoso, é perfeito. Mas o conselho da palavra é que nós estejamos naquele lugar, esse lugar de um ambiente onde todo homem um dia terá que passar, um ambiente de luto. Então nós vivemos esse tempo todo, a gente ouviu até, o irmão Valdir lembrou da quantidade de pessoas que partiram nesses meses, e infelizmente outras pessoas partirão nesses próximos dias. Não só disso que nós estamos vivendo, mas de muitas outras coisas. As pessoas não pararam de morrer, irmãos. Não é porque nós estamos no meio de uma pandemia, de uma situação caótica mundialmente falando, que as pessoas passaram a morrer só disso. As pessoas continuam morrendo de outras coisas. Morrem de acidente. Infelizmente, essa semana nós tivemos uma notícia triste: morre de violência, de tiro, né? Um jovem de novo morreu essa semana, assassinado. As pessoas continuam morrendo. Só que esse ambiente pandêmico, assim, esse momento, ele nos traz pelo menos nos leva a ter um momento de reflexão desse ambiente. Por que nós temos que estar atentos? Porque na verdade a gente fica mais sensibilizado quando são pessoas mais próximas. Enquanto está longe, a gente, não, está morrendo, mas não tem nada a ver comigo. Mas quando é alguém mais próximo, você dá até um pezinho, né? Até uma tristeza. Ainda que não seja tão próximo, mas você diz, mas eu conheci a pessoa. Meu Deus, e essa, né? E aí você começa a ficar meio pesaroso, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. E aí de manhã a gente passou esse dia, passei com os meus filhos, com a minha esposa, o André foi lá, a Graça, minha mãe foi, meu sobrinho. Foi muito bom aquele momento. Depois eu vou para aquele cochilo da tarde, para que, né, aquilo que a gente faz no nosso ritual do domingo. Mas eu vim pesaroso para o culto, porque esse foi o ambiente. Um ambiente de Dia dos Pais, onde muitas pessoas perderam os pais, a gente já perdeu o pai. Só que nós temos a certeza de um Pai que nunca perderemos, que é o Pai da glória, o nosso Senhor, e aquele que nos resgatou, e é por Ele que nós estamos aqui. E aí nós chegamos aqui, esse ambiente legal, começa meio remando, e aí a gente vai cuidando, está chegando gente demais, e aí não era para vir todo esse monte de gente. Louvado seja Deus pela vida de você, não deixa de vir não. Mas aí, se fosse, que agora não vai ter mais tanto, segundo o que eu conversei com a autoridade da cidade, não vai ter mais tanto isso, pelo menos foi o que eu entendi na sua resposta que eu perguntei. E porque eu falei a respeito, abrindo um parênteses aqui, que nós poderíamos assumir as responsabilidades, o que cada um sabe o que está fazendo, porque a sociedade toda está voltando a funcionar, e tudo funcionando. De repente algumas limitações, é como se nos chamasse de irracionais no ambiente de culto. E aqui nós estamos em ambientes onde, pelo menos do que eu sei, 99% das pessoas aqui têm se cuidado, pelo menos um pouco. E os que não têm se cuidado, se cuidam porque os outros fazem se cuidar. Se não é a mulher que se cuida, o marido cobra, se não é vice-versa, e assim nós vamos indo. Sem contar que, irmãos, a nossa 8ª geração, se Jesus não vier, não vai ter vermes, piolho, né, nem carrapato mais, porque nós estamos tudo desverminado, dele vermectina no sangue. E deixa eu falar, você está tão benzinho que a gente vai dando aquela enxadinha assim, porque os vermes não estão dividindo mais aquele alimento que você comia. Então é só você agora e essa alimentação. Então a gente vai se protegendo. E a gente comentando, disse assim, precisa haver uma liberação, pelo menos uma conscientização. Cada um sabe o que tem que fazer, irmãos. E aqui nós estamos, ó, que bonito, as famílias sentadas, todo mundo aqui. A gente nem vem preparado para os irmãos todos virem, né? E graças a Deus que os irmãos vêm. Mas todos com consciência, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo, né? Nós precisamos só vencer. Eu vou fazer uma campanha, liberte-se do álcool em gel, né? Porque a gente vê que os irmãos passam e álcool em gel na entrada, no meio, na saída, não encosta em ninguém, álcool em gel, não fala com ninguém, álcool em gel. Mas eu preciso deixar ali, eu não tirei ainda por causa disso, né? Porque tem que deixar, mas ficou um hábito que a gente já faz parte do nosso aroma. A gente se cheira, quando a gente não sente o cheiro do álcool, a gente já vai lá de novo, porque a gente viciou quase no cheiro. Mas enfim, nesse ambiente todo, quando eu cheguei, mesmo cansado assim desse peso, desses dias todos, desse final de semana, das notícias, de tudo isso, quando nós começamos a cantar aqui, aí o pastor Lobo tirou os instrumentos e os irmãos começaram a cantar, foi como se eu tivesse recebido um renovo, como se eu tivesse colocado na recarregador de bateria, assim, tipo, uau, recarreguei, porque era os meus irmãos, a nossa família da fé, adorando o nosso Deus, que vem receber a nossa adoração. Nada forçado, nada, né, assim, não, agora
faz toda a programação. Não, vamos só cantar. E aí canta. Os irmãos aqui, os homens são muito tímidos, eles têm, e eu falo por mim, a gente tem um pouco de vergonha, timidez, preguiça, sei lá, para cantar, porque a gente ouve só a voz das irmãs. Dos irmãos a gente ouve pouco. E não é para você gritar da próxima vez, ok? Eu só estou comentando que a voz das irmãs se sobressai à voz dos homens. E aí a gente cantando, e vai, aquele renovo veio vindo. E aí fomos cantar as músicas de júbilo, aleluia. E aí a gente deu aqueles passinhos, aleluia. E aí eu queria sair da frente da porta, porque eu estava me enxergando, dançando. Eu não queria me ver, mas não dava, né? Porque os outros irmãos estavam ali. E eu sei que tinha uns irmãos me vendo dançar na porta da mesa, assim, que ridículo. Se o pastor visse, ele não ia falar. Mas eu só dancei porque não estava na frente do celular, irmão. Que aí a gente, aleluia, né? E, enfim. E aí eu olhei e vi aquele quadro que eu ganhei da pastora Beth. Quando eu e a pastora, os meninos, fomos lá em Santa Catarina, na casa de campo deles lá, e ela nos deu aquele presente lá. E quando eu olhei para aquele quadro, vi o ambiente de renovo, aquele quadro que eu deixei lá, se os irmãos não viram, não está à venda, não é para doação, não me peça o quadro que eu não vou dar, eu só estou avisando aquele quadro de quem eu ganhei. E ele estava no escritório, e esses dias eu coloquei para cá. E aquilo ali foi mais um renovo, como se fosse assim, ó, eu vim aqui. E esse ambiente é para que você seja renovado para continuar caminhando e cumprindo o propósito da sua vida. Esse renovo do culto, esse renovo do ambiente, esse renovo da comunhão, esse renovo é para nos fortalecer em continuar caminhando meio em circunstâncias, mesmo em meio a circunstâncias tão adversas como nós temos vivido. Porque nós estamos num momento de tantas incertezas, né? A gente não sabe se a economia vai subir, se vai cair, nós não sabemos se a pandemia vai acabar ou vai continuar. Nós não sabemos quase nada. A gente está atrás de tantas respostas nesses dias que são quase impossíveis de afirmar. Mas uma certeza nós temos, que o Senhor continua no controle, principalmente da nossa vida. E Ele não mudou os seus planos em relação à minha vida e à sua vida. Ele não mudou os planos. Que palavra Deus tem sobre você? Que palavra você recebeu sobre a sua vida? Ela permanece, porque o Senhor não muda. Ele continua sendo seu pai, Ele continua sendo seu Senhor, Ele continua amando você, Ele continua perdoando você. Olha para o vizinho, por favor, e diga para ele assim: Ele continua perdoando todos os seus pecados. Fala aí, fala aí. Ai mesmo, pastor, eu pensei que nessa pandemia Ele estava de férias, não estava perdoando, mas não, Ele continua perdoando todos os dias. Todo dia que você acorda de manhã, que você enche os pulmões de ar e respira, isso chama-se renovo da graça de Deus, porque Ele renova suas misericórdias a cada manhã, e Ele gera em nós uma expectativa de nós vamos avançar e vencer no nome de Jesus. Nós vamos vencer o pecado, nós vamos vencer o medo, nós vamos vencer a desilusão, nós vamos vencer as incertezas, nós vamos vencer por quê? Porque nós temos uma esperança viva, real, a esperança de que Ele é o nosso Deus. E Ele é uma esperança de que aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E a grande expectativa no meu coração, eu fico pensando assim, será que eu vou antes, eu vou depois, Jesus? Mas eu falo para vocês assim, quando eu falo hoje, quando a gente fala da tribulação, tinha vezes que eu olhava para a tribulação como um ambiente de muitas incertezas. Hoje, quando gera em mim uma expectativa da tribulação, eu tenho uma impressão assim que vai ser uma coisa, meu Deus, maravilhosa. Que é isso, pastor? Como é que o senhor vai dizer que é maravilhoso? Um povo correndo atrás do Senhor, dizendo, vou te matar, e eu dizendo, não pode me matar, porque eu já morri uma vez, e quem já morreu não pode morrer de novo. Eu morri para tudo aquilo que o mundo espera, tudo aquilo que o mundo quer, então não pode me matar. O que você pode tirar de mim é o meu corpo. Mas naquele dia, esse mesmo corpo que você matar nesse período vai ressuscitar. E eu vou estar com Ele na manifestação do seu reinado eterno. Então quando eu imagino a tribulação, eu fico assim, meu Deus, já pensou? Aqueles dias que todos os crentes, sejam eles ungidos, os ungidão, ou os ungidinhos, vão fazer uma oração e milagres extraordinários vão acontecer. Sabe, eu viajo, irmão. Eu não sei se você gosta de viajar na Bíblia, eu viajo. Eu fico imaginando aquele dia, sabe, daquele povo desesperado, tentando fechar tudo que é coisa para que a gente não possa comprar, porque nós não estaremos aliançados com Ele. Nós não teremos com o coração rendido a eles, por isso nós não teremos as suas marcas, os seus certificados de garantia.
mas a gente orar e ver as multiplicações acontecendo na nossa mesa para servir muita gente. Ah, mas você não pode comprar e nem vender. Eu não preciso comprar nem vender, eu só preciso de 5 pães e 2 peixes. Se eu aprender a orar como Jesus orou, dando graças, é só servir a mesa, que eu posso servir 5.000 pessoas. Foi assim na casa de Boaz. Nós não tínhamos nada, nós não podíamos fazer, e aconteceu. Já falo que eu não me canso, porque é um testemunho. Hoje eu compartilhei, eu ia compartilhar lá na igreja, no grupo da igreja, mas eu preferi não compartilhar. Compartilhei com alguns irmãos, porque começou uma casa em Campo Verde, uma casa de amparo em Campo Verde, com um irmão que era daqui da cidade, e a gente está ajudando ele assim nas instruções de como fazer, e ele mandou as fotos da inauguração da casa, aquele monte de morador de rua, e aí no final da fala dele disse assim: todas as instruções que vocês nos deram, nós estamos fazendo, e está uma benção. Então assim, eu me lembro, 21 quilômetros era o primeiro lugar da casa de Boaz, faltou óleo, saía aqui os irmãos desesperados com um litro de óleo para ir levar para fazer comida para aquele bando de gente que a gente nem sabe o que ia virar, e muitos não viraram nada ainda, mas era uma terra que nós plantamos a boa semente. Todos eram uma terra que foi plantada a boa semente. Ah, e aí, pastor? Não, mas nós estamos meio sem gasolina. Quantos jantas de terça-feira? Os irmãos saíram daqui na terça-feira à noite, né, para ir fazer janta com eles lá. Eu ia falar o nome do bicho que os irmãos falavam, mas não pode, que está sendo filmado, né? Senão eu vou ter que falar quem fez, aí vai ficar pior, né? Não posso falar, mas era um bichinho bom que os irmãos faziam com macarrão lá, gostoso, e outras coisas, e assados, e a gente lá com aquele povo fazendo o quê? Fazendo aquilo que o Senhor nos mandou até aquele exato momento. Pastor, Deus mandou nós pararmos? Não, nós estamos cumprindo, entendendo o tempo. E agora nós estamos cumprindo, entendendo o tempo e sabendo que todas as coisas vão acontecer segundo o tempo e a vontade de Deus. Tudo começa e para nele. Tudo reinicia-se nele. Então, quando eu vi aquele texto ali, eu disse: Jesus, obrigado, porque eu tenho certeza que até aqui o Senhor nos ajudou. Porque eu sei quem eu sou, irmãos. Eu não sei se você sabe quem você é. De vez em quando você gosta de tirar selfie para mostrar para os outros, ou para se ver de vez em quando? De vez em quando se olha, você vai descobrir quem você é quando você se olha. Eu sei que eu não tenho valor em mim mesmo. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que passa na minha cabeça, irmãos. Eu sei como é o meu coração. No início da minha caminhada, eu achava que o meu coração era bom. Eu sempre achei que o meu coração era bom, porque a gente sempre quis ser bom aos olhos dos outros. Então aquelas boas atitudes que a gente gosta de fazer, né? Como bons católicos, todo bom católico gosta de fazer boas obras, né? Pergunta para o seu irmão: se você é católico? Pergunta aí, por favor. Responde para o seu irmão se você é católico, por favor. Olha para o seu irmão, por favor, e repita comigo, diga assim: eu sou um católico. Aleluia. Que isso, pastor? Eu me batizei, agora eu sou evangélico. Não, irmão, seja católico, não seja evangélico, seja católico. Que católicos são os membros da Igreja Universal do Senhor. Agora existem os católicos romanos, existem os católicos do Paraguai, existem os católicos da Argentina, e existem os católicos, né, os do jeitinho brasileiro, mas existem aqueles que fazem parte da Igreja Universal do Senhor, que é do seu corpo, fazem parte do corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Mas como bons católicos, a gente gosta de fazer boas obras. Então quando a gente dá uma esmola, a gente se sente tão bem, né? Uau, esse miserável, se não fosse eu, ele não comia hoje. A gente é mais ou menos assim, não sei se você pensa assim, porque a gente tem mais ou menos pensamento. Sabe por que eu sei que nós temos? Porque quando nós vamos para casa, nós não queremos comer a mesma coisa que a gente deu. A gente quer comer pelo menos 30 vezes melhor que aquilo que a gente ofereceu, para se sentir melhor do que o outro. Então a gente a gente quando vai comer, a gente vai lá e dá R$2, R$1, não, é 25 centavos de esmola. Mas na hora de comer o pastel de R$6, a gente não pesa, não pensa, não faz nenhum comparativo. Por quê? Porque eu sou merecedor, irmãos. Eu sou bom, eu tenho direito, eu trabalho, Deus me agraciou, sou filho do rei, aleluia. Miserável é aquele que bateu na minha porta. Então a gente fica assim, naquele sentimento de muita bondade. Mas quando a gente consegue se reconhecer, a gente descobre que verdadeiramente é aquilo que a palavra diz que nós somos: homens de corações enganosos,
e de caminhos corruptos. Enganoso é o coração do homem e corruptos são os seus caminhos. Quem o conhecerá, diz o Senhor. Olha para o seu irmão, por favor, e diga assim: isso é você. Aponta o dedo para ele assim, que nem profeta acusador. Diga assim: isso é você. Aleluia. Amém. Isso somos nós. Às vezes a gente levanta tão bonzinho, cheio de inspirações, rabadaqui, torou, ora em línguas de manhã cedo. Deus, obrigado por esse dia, hoje eu vou arrebentar. Aí você vai atar o tênis e a barriga não deixa você atar, e você diz: miséria, por que que tá assim? Porque você quer descobrir como é que os irmãos estão assim, nesse ambiente de atar tênis. É só olhar para ver se o cadarço está atado no meio ou do lado. Se o cadarço estiver atado do lado é porque ele está decepcionado consigo mesmo. Né? Porque a gente não consegue, o gordo, o barrigudo não consegue atar. Põe o seu pé na cadeira, pastor. Em pé. Tu aprendeu. O gordinho não consegue. Você já prestou atenção que não consegue atar o cadarço bem no meio do tênis? Você pode olhar para o gordinho que todo tênis aqui, ó, é atado do lado, ó. Ele não consegue ficar no meio porque a barriga não deixa o negócio ficar reto. A gente tem que botar de lado assim. Eu ponho o pé na cadeira. O Luan está ensinando o segredo aí, ó. Então os meus tá tudo do lado, irmão. Eu vou até aderir aqueles tênis de novo que não tem cadarço, que fica. Tá ensinando? Boa ideia. O Denilson falou uma revelação. Isso não foi nem carne nem sangue, irmão. Isso foi. Diz que ele está ensinando os meninos a atar os cadarços nele, né? Vai lá e fica retinho. Então assim, nós somos isso, irmãos. Nós não somos nada. Eu sei que a gente gostaria de ter um valor demonstrado a todos, mas nós não temos esse valor. O único valor e o perfeito valor, o maior valor que nós temos é o amor do Pai que se manifesta em nós. Esse valor é inestimável. Jesus nos amou de tal maneira, o Senhor nos amou de tal maneira, o ambiente do céu nos acolheu de uma maneira inexplicável. E nós precisamos aprender para que a gente possa corresponder àquilo que o céu espera da gente. E sermos renovados no ambiente do culto, da congregação. Porque o ambiente do culto, irmãos, você já ouviu isso várias vezes, eu vou repetir de novo. Nem pela minha boca você ouviu. Esse aqui não é o ambiente. Se alguém não ouviu isso, segura da cadeira para não cair. Esse não é o ambiente para você encontrar Deus. Esse ambiente, por que, pastor, não é a igreja? Esse não é o ambiente de você encontrar a Deus. Esse é um ambiente para você revelar a Deus através da sua vida. Porque você se enche de Deus tanto que quando Ele vem aqui, Ele é visto através da sua vida. E se de repente você não está tão cheio, alguém que está cheio vai se revelar, vai revelar a Deus pelo seu carinho, amor, respeito, responsabilidade, dedicação, porque é uma pessoa que caminha com Deus. Porque se você orar na sua casa ou orar nesse ambiente, Deus não vai vir aqui porque aqui é o ambiente da igreja. Porque se não fosse os irmãos aqui hoje, nós não sentiríamos a presença de Deus. Ou você ainda é meio religioso, daquele que você não consegue orar em casa, você tem que vir para o salão da igreja, ainda que nós tenhamos, e eu quero nesses dias fazer um calendário, um relógio de oração para nós estarmos orando nesses dias aqui, todos os dias, não por causa do ambiente, mas para que o ambiente esteja aberto, para que outras pessoas possam vir aqui e receber de você uma ministração, seja de oração, de um diálogo, de um abraço, sei lá do que você tem de Deus para dar. Então nós estamos querendo fazer um relógio de oração nesses dias aqui, e eu gostaria que os irmãos se envolvessem bem, porque é necessário, mas não é nesse ambiente que você conhece a Deus, exclusivamente. Porque se você estiver sozinho aqui orando, e orando na sua casa com a mesma intensidade, você vai receber de Deus o tanto quanto, na sua casa ou aqui, ou dentro do carro, no seu trabalho, não sei onde você estiver. Quantas vezes eu fui envolvido com a presença de Deus em ambientes que não eram o ambiente da igreja, viajando, dirigindo. Os irmãos que dirigem bastante aí, estão na estrada, você põe lá um louvor e ó, aleluia, e é um reteté, um culto pentecostal, e você chora, e aí daqui a um pouco você, né, meu Deus do céu, onde o senhor está por aqui?
Aí daqui a pouco acaba, aí você parece que quer achar a mesma música, para ver se ele vem na mesma música, mas não é. Era aquele momento que ele veio porque o seu coração quis ele de verdade. O seu coração se envolveu com ele, você se envolveu com ele. Então é ali, em vários outros lugares. Eu me lembro quando eu lia bastante a Bíblia no banheiro. Os irmãos até muitos criaram o hábito, e tinha gente que achava que era pecado sentar no seu trono de governo e ali meditar nas escrituras sagradas, né? Meu Deus, quantas vezes ali foi um ambiente de revelação, irmão. Aquele ambiente proveitoso, isolado, sozinho. Meu secreto era o meu banheiro, né? Meu secreto era o meu banheiro. Eu ali, uau, cara, isso aqui está escrito aqui, porque nós queríamos nos envolver. E nós vamos nos envolver o tanto quanto nós desejarmos e enquanto nosso coração estiver disposto. Mas esses dias de luto no mundo todo, são dias para que sejamos despertados a nos envolvermos cada vez mais com Ele. Porque todos nós enfrentaremos esse dia, o dia que o nosso corpo deixará de ter vida. E esse é a nossa última e grande batalha, vencer a morte. A gente luta tanto para não morrer, e eu não estou dizendo para você querer morrer, por favor, mas esse é o dia da nossa última grande batalha. Aqueles que vão vencer a morte. Como que nós vencemos a morte? Ressuscitando, pastor? Não, morrendo com Cristo. Porque aqueles que morrerem com Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morrerem com Cristo não experimentarão a segunda morte. Nós viveremos eternamente. Mas segundo o texto que diz, ainda que morra, viverá, porque nós temos a vida dentro de nós. Então esses dias todos que nós vivemos e viveremos daqui para frente, sejam eles muitos ou poucos, nós precisamos estar envolvidos com essa consciência da vida eterna. Por que nós tomamos ceia? Qual é o objetivo da ceia? Qual é a ministração poderosa da ceia? A primeira é trazer a memória do porquê que nós estamos aqui. Porque Jesus, assumindo o nosso lugar de pecador, tomou o nosso pecado e levou para a cruz, morreu em nosso lugar. Então nós lembramos da sua morte. O que mais? Aprendemos que através do seu sangue teremos uma novidade de vida. E essa novidade de vida traz essa consciência de uma vida coletiva, de uma vida envolvida como corpo, de uma vida onde eu faço parte do desenvolvimento da vida do outro. O outro só funcionará se eu funcionar. Por quê? Porque um membro ligado com o outro faz com que o corpo se movimente. Então a ceia nos remete a isso, a uma novidade de vida, que eu já não vivo mais por mim, e não vivo para mim, eu vivo por Ele, para Ele, servindo os meus irmãos. A ceia me traz uma consciência da morte, mas também da ressurreição. E por que da ressurreição? Porque na ressurreição eu tenho uma nova forma de viver. Eu já não vivo mais segundo as coisas do passado. As coisas que para trás ficam, coisas velhas ficaram para trás. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu ainda tenho sinais do velho homem, mas eu não sou mais o velho homem. Eu sou uma nova criatura. Profetiza aí no nome no seu irmão, por favor. Se você é uma nova criatura. Mas eu quero ler o texto ali. Aleluia, Jesus. Espera aí. Não tem programação, né? Então, 1:9. A gente não faz protocolo e liturgia e fica o trem meio. Josué, capítulo 1, verso 9. Se você puder, se eu puder te dar esse conselho, pegue uma caneta, circule. Se você vai olhar no seu celular, eu não sei qual que é a Bíblia, o aplicativo que você usa, mas se você quiser, você lá tem um negocinho que você grifa ele, né? Colorido. Aleluia. Dá para colocar a letra de outra cor, Gui? Negrita ela, põe alguma coisa assim para ela ficar, põe preta. Tá bom, então fica assim mesmo. Amém? Todo mundo achou? Porque eu queria que você nesses dias, são textos que a gente conhece, irmãos. Você que lê a Bíblia aí sabe desses textos. A gente gosta muito de usar ele para os outros.
Mas se você pudesse, eu gostaria que você chegasse em casa e você anotasse, você que tem a letra bonita. Se não tem, pede para alguém, descobre aqui na igreja. Quem tem letra bonita aqui na igreja? Levanta a mão só para saber aqui, quem tem letra bonita. Levanta a pastora, quem mais? Tatal tem letra bonita, né? A Carol tem letra bonita, tem? Levanta a mão, Carol. Quem mais tem letra bonita? O André tem uma letra boa, ó. A minha letra é linda, irmãos. A minha letra, você está por fora. Olha minha letra. É linda, só ninguém entende o que está escrito, mas é linda a minha letra. Eu não tenho outra também, como é que eu vou chamar de feia? Mas você pega aquela letra bonita, escreve num papel, numa cartolina, e coloca no lugar que você mais passa na sua casa. Não sei se no corredor, você que gosta muito do banheiro, de repente põe no banheiro, né? Põe lá no seu quarto, de repente na sua sala, na sua cozinha, sei lá, um lugar que você vai ver ele pelo menos umas 3 vezes por dia. Que você vai passar naquele lugar umas 3 vezes, para que você inculque esse texto aqui na sua mente. E eu queria que nós lêssemos ele. Diz assim: não fui eu que lhes ordenei, diz o Senhor, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Aqui você vai ler 7 vezes, 8 vezes, 7 vezes o Senhor dizendo para Josué ser forte e corajoso. Você lê lá em Deuteronômio, ele avisando para Josué ser forte e corajoso, Moisés chamando a atenção dele para isso. Um pouquinho mais para frente o texto é muito poderoso, porque ele olha para Josué e diz assim: Josué, seja homem. Mas ele diz assim: seja forte e corajoso. Eu queria que você gravasse esse texto e pudesse ler ele todos os dias. Porque como são dias de luto, infelizmente nós ouviremos mais que pessoas partiram, mais que pessoas deixaram essa terra. E o meu grande temor é aqueles que estão deixando sem conhecer a Cristo. É aqueles que não reconheceram, que não aceitaram, que não se derramaram, que não se entregaram ao Senhor. Esse é o meu peso do meu coração. Mas enquanto estamos vivos, vivemos para Ele. Precisamos nos alegrar para Ele. Precisamos estar fortes e corajosos, porque Ele está dizendo que é nós que estaremos. Ou seja, é um papel meu. É eu que tenho que me fortalecer. É eu que tenho que tomar uma ação corajosa. É eu que tenho que lançar fora o medo, lançar fora o pavor, porque o ambiente é o quê? Não se apavore nem desanime, ou seja, um ambiente de medo e desistência. Mas ele diz assim: seja forte, não desanime. Esses são dias que a igreja vai se preparar para dias piores para o mundo, melhores para aqueles que creem. Irmãos, nós temos visto milagres. Eu queria virar, mas não vou fazer. Mas aqui, como a gente se envolve e conhece os irmãos há muito tempo, a grande maioria há muito tempo, aqui a gente caminha há muito tempo junto. Então a gente conhece quase a realidade de todos. Esse período de pavor, morte, medo, sua vida, naturalmente falando, não deu uma melhoradinha? A grande maioria, não vou falar de todos, mas a grande maioria. Faltou pão na sua mesa nesses dias? Ou melhorou a mistura? Faltou pão ou melhorou a mistura? Quem? Aleluia. Então não só não faltou, mas como melhorou a mistura. Aleluia. Aumentou para poder compartilhar. A gente ouve de vários lugares muita gente desesperada, mas também ouve de vários lugares que a gente tem visto Deus agir no meio da igreja. Em meio a um monte de caos, não é só da igreja, porque a chuva é para o ímpio e para o justo. Então, irmão, se está chovendo na sua horta, Deus não vai fazer a horta do vizinho ficar seca. Se você está perto, a horta dele também vai ser abençoada, porque o Senhor estende a sua bênção sobre todos. Lembra o texto que diz que por quem que ele morreu? Nós estamos estudando 1 João nas casas. Por quem que Jesus morreu? Pelo pecado de quem? Quem lembra? O pecado do mundo todo.
Então mesmo aquele que não reconheceu o perdão do pecado, já tem o perdão liberado, para que ele possa entrar pela porta da graça, para que ele possa entrar pela porta da misericórdia, porque o perdão dos pecados foi para o mundo todo. Agora aqueles que têm os seus olhos iluminados pelo Evangelho, reconhecem a sua miséria e dependência que precisam ter do Senhor através da sua graça. Então que esses dias a gente possa estar firmado nesse texto. Sede forte e corajoso, não se apavore.